tal exercitarmos nosso cérebro e criar sinapses com conhecimento? Vamos tentar entender os motivos, razões e circunstâncias de certos porquês do dia a dia. Vamos exercitar ao limite máximo da resistência da nossa massa cefálica até dar cãibra no cérebro. Senhores, e se eu jogasse para vocês um conceito aqui que me veio à cabeça? E se de repente, vamos imaginar assim, com base no que a gente vive hoje, tá? Os dilemas sociais que se tem hoje pelas lutas sociais no sentido da igualdade. Ou, por exemplo, a pessoa, ela pelas pautas identitárias, vamos colocar assim. Mas vamos extrapolar para daqui 50 anos, um pouco mais, 100 anos, sei lá. Lá no passado nós tivemos a luta lá contra a escravidão, depois o direito das mulheres, né? Tivemos também o industrialismo, né, que mudou com toda aquela forma que a gente tinha de um mundo mais um trabalho mais manual, uma coisa mais com campo, né? E se de repente no futuro nós tivéssemos uma grande mudança social em que os humanos integram melhoramentos biotecnológicos no seu corpo de forma ampla e irreversível. Por exemplo, a gente já pode até vislumbrar isso hoje, com os avanços da tecnologia, engenharia genética, IA integrada e próteses cibernéticas, né? Então, de repente, um possível nome para essa era seria a transhumanidade ou a era pós-humana, né? A transhumanidade que o Ivo já falou em uma das nossas lives aqui. Então, a gente poderia imaginar que seria uma era de um éon pós-humano, ou seja, seres humanos que buscam melhorias tecnológicas para criar um novo homem. O que vocês acham disso? Isso é para dar cãibra no cérebro, com base nas coisas que a gente está tendo hoje nos avanços. Eu pensei em duas coisas. Primeira coisa, vamos virar o Robocop? É isso? O Robocop, na verdade, o cérebro dele foi colocado dentro de uma máquina, mas aqui a gente está falando de melhorias. Por exemplo, a pessoa, porque nem já o Elon Musk está fazendo testes com a Neuralink, né? Mas, sei lá, a pessoa, ela quer, de repente, no futuro, substituir os órgãos dela por órgãos sintéticos com material mais resistente, que ela vai durar mais tempo. Ou, de repente, a pessoa quer, sei lá, mas isso não porque ela precisa, porque ela quer. Eu quero tirar os meus globos oculares porque eu quero ter uma visão melhor, mais ampliada, que eu posso ter acesso conectivo e tudo mais. O que vocês acham disso aí? Cara, primeiramente, como diria o filósofo Xaropinho, esse é um tema aí que dá um bom debate, né? Mas a gente estava perguntando agora, né, sobre esses avanços da tecnologia, de opções, né, que nós temos para estender a nossa vida, né? Porque, como a gente sabe, a única certeza que nós temos na vida justamente é a morte, e eu acredito que é o medo de muita gente. Mas em 2016, olha só, quase 10 anos atrás, uma jornalista, perdão, chamada Ana Helena Rodrigues, ela publicou na revista Época o seguinte artigo, né? Médicos fazem órgãos humanos impressos em 3D. E aí o subtítulo: por enquanto eles são de plástico, usados em planejamento de cirurgias. No futuro, a esperança é que usem células reais e substituam os transplantes, né? Então, a gente para pensar que muitas das coisas que nós temos hoje em dia, né, nessa fase, nesse momento do século XXI, é como se fosse uma Wave 1.0, né? A gente fica apenas pensando que, putz, como que vai ser, como que vão ser, né? Essas ideias no futuro, né? Então, como a gente está falando de cyber-humanos, né? Ou coisas, ou órgãos humanos impressos em impressoras 3D, parece que hoje é uma coisa muito louca ainda, né? Mas parece até um conceito presente do videogame Cyberpunk 2077, que inclusive quem já viu a gameplay, eu acho que vai entender um pouquinho mais de como é a realidade maluca, né? E aí eu acho que pode ser também até um pouco do direcionamento que a gente está tendo que a gente tem para essa conversa. Mas o fato a tecnologia ela vai melhorando, ela vai se aprimorando, né? As inteligências artificiais, elas estão aí para isso, né? Essa própria inteligência artificial do Google, que produz os filmes, né? Ela já está com uma acuracidade de imagem que eu vi a primeira vez e falei, cara, como isso é possível, sabe? Então, no que se diz respeito a
coisas que vão facilitar, né, a nossa vida no nosso cotidiano, né, que não necessariamente seja isso aqui, né, mas coisas que vão fazer com que nós nos parecemos mais máquinas, eu acho que é a realidade que nós vamos viver, talvez num futuro não tão distante, né. Ô, Léo, a gente pode dizer, né, Léo, que, por exemplo, nós tivemos um exemplo no filme 2001, Odisseia no Espaço, que o primeiro melhoramento humano foi a criação da arma lá com o osso, né? Sim, sim, sim. A busca por melhor. Isso é interessante, porque ao longo da história, a busca pela melhoria da qualidade de vida sempre foi evidente. Né? A Revolução Industrial também, ao mesmo tempo que ela trouxe muitos ônus, ela trouxe muitos bônus, como a melhoria da questão da vida. Né? Hoje nós vivemos, quer queira, quer não, um aumento da expectativa de vida. Só que, na minha visão, eu acho que muitas pessoas têm isso, você vai viver mais, só que mais debilitado, né? Tem pessoas que têm 80, 90 anos, mas estão com uma saúde muito frágil, né? O que isso aparentemente tem de proposta seria para aumentar a expectativa de vida do ser humano e a qualidade de vida do ser humano, porque daqui adianta você viver 150 anos, vai estar com o corpo debilitado, você vai ficar mais tempo aposentado, mas e ultimamente nem isso dá para aposentar, né? Isso, fazer. Exato. Não, mas assim, esse é o ponto. A gente vai se tornar uma coisa nova, vamos pensar assim. e é esse novo, por que a gente puxou isso? Porque eu e o Léo, outro dia, nós estávamos debatendo sobre algumas ideias aqui para fazer algumas lives, algumas coisas, e a gente chegou em alguns conceitos. E eu falei, poxa, vamos extrapolar um pensamento, né? Pô, se tem hoje aí o pessoal lutando, né, para ter da forma como se veem, como se identificam, de querer os seus direitos, né? E tem toda aquela questão de quem parte religiosa concorda, outro não concorda, e tem as questões éticas, e aí você vai mais lá atrás, né? Como eu falei no começo aqui do nosso programa, né, quando se tinha os escravos, pô, isso aqui é uma propriedade, isso aqui é tratado como um equipamento, a pessoa que estava ali trabalhando não se tinha ela como uma pessoa, e aí você começa a ver hoje, por exemplo, isso é real, cara. Você vê interfaces neurais permanentes, você tá vendo o Elon Musk com a Neuralink, né? Mas aí a gente pode extrapolar que isso se torne algo mais massivo, genes editáveis em tempo real, imunidades artificiais, órgãos substituíveis, como o Danilo falou aqui, né? Substituíveis, né? Integração de redes neurais coletivas, ou seja, as pessoas deixarão de ser o eu para se fundir ao nós. Cara, olha que coisa, quando em Star Trek, né, Léo, a gente tem os Borgs, né, que é uma coletividade conectada por uma rede, né? Então, olha só, a gente vê que lá atrás a ficção científica... Estamos virando os Borgs. Exatamente, a ficção científica tem esse lado belo e ao mesmo tempo soturno e obscuro, porque ela prever coisas que às vezes a gente fala, pá, isso aí não é a realidade, isso aí não vai acontecer, e acaba acontecendo. E agora imagine quais seriam os dilemas éticos e morais para essa sociedade futura, que eu acho que esse é um passo que ainda vai existir para quem está vivendo aqui. Então eu vou jogar aqui uns temas aqui, a gente vai falar aqui, ó, por exemplo, acesso à desigualdade, acesso desigual e a biotecnologia, por exemplo. Os ricos seriam os primeiros a evoluir, criando uma nova elite biotecnológica. Isso pode levar a uma espécie de apartheid biológico, com melhorados e naturais segregados. Uma outra coisa, por exemplo, identidade e autenticidade. Onde termina o humano? Um corpo com 40% de melhoria cibernética ainda é um ser humano? E o preconceito contra pessoas que optam por manter-se puros, né? Fundamentalismo religiosos poderiam ver os melhorados como uma aberração. Consentimento, por exemplo, autonomia, crianças seriam editadas geneticamente sem escolha. Trabalhadores, isso aqui é um ponto fantástico que a gente vai falar. Trabalhadores forçados a melhorarem-se, por exemplo, com esses com essas melhorias implantes, para manter seus empregos. E o que a gente estava falando, a extensão da vida, né? Implicações existenciais. Cara, isso daqui é um dilema ético e moral que é a base desse papo aqui.
né? O que vocês acham Concordo. disso? Eu concordo com isso, ô Vini. E até mesmo eu paro para pensar, indo um pouquinho além, que talvez as próprias bases éticas e morais, elas inevitavelmente podem ser alteradas, tendo em vista que a condição humana, ela está em um contínuo, ela passará a estar, né, em um contínuo desenvolvimento, sendo que estaremos num processo de máquinas, vamos falar dessa maneira, né? E então, muito daquilo que nós temos hoje como a Carta dos Direitos Humanos, né? Talvez aquilo não necessariamente, aí eu falo infelizmente, não valha de nada no futuro onde nós vamos ter humanos naturais convivendo ou não convivendo com pessoas que já têm uma possibilidade maior, né? E em A um pessoa mundo já hoje em dia. a pessoa já ia se desatualizar, por exemplo, em questão de semanas. Exato. Exato, eu acho que um filme engraçado que eu lembrei agora da Pixar é o Robôs, né? O que acontece com um robô quando ele não está atualizado? Ele tá fadado a praticamente morrer, né? É aquele exemplo dos robôs que são os outcasts, né? Que são os caras esquecidos. O Manivela, por exemplo, é literalmente isso. Eles não têm peças, né? Eles não têm peças suficientes para serem atualizados. E essa condição vai fazer com que uma condição de vida que hoje em dia, no século XXI, já é desafiador, tendo em vista aí um contexto político, social e econômico, né, que nós vivemos, ainda pior, né, se a gente parar para prever, né. Então, qual vai ser o limite do desenvolvimento? Quem vai determinar o desenvolvimento, né? E qual vai ser a aceitação de desenvolvimento? Porque, eu posso querer virar uma pessoa robótica, mas sei lá, minha esposa não quer. E, quais vão ser as pessoas, né, que será que vão os primeiros bebês que são nascidos, né, nessa nova mistura? Então, qual vai ser a implicação disso no futuro, né? Parece um papo de doido, e de fato é um papo de doido, né? Tá dando o meu cérebro tá aqui, ó, já pensando Dando muitas coisas, cãibra. mas exato. Quando a gente para pensar a Essa é a ideia. implicação disso nas hipóteses, né? Elas são infinitas, né? E ao mesmo tempo a gente para pensar que sim, isso nos trará muito benefício como se diz respeito à manutenção da vida, eu penso, né? Mas ao mesmo tempo, né, nas questões sociais, que aí são as questões que mais me pesam, vai ser um desafio muito grande, porque a gente não vai estar falando apenas de interesses individuais, mas a gente já está falando de interesses de governo, nós vamos estar falando de interesses de empresas que estão relacionados a esse tipo de produção, né? E quando tem esses dois elos fortes, o elo mais fraco, que de fato é o interesse individual, não é levado tão a sério, né? É o Elon Musk. Piadinha ruim. Vai lá, Léo. Mas esse ponto que o Dani levantou, eu concordo muita coisa, porque eu vou até um pouco mais além. Vamos lá, primeira coisa. Você cria uma situação em que literalmente você volta à história de haver uma casta que pode ter acesso às coisas, né? Porque convenhamos, Exato. não precisa muita coisa. Nem todo mundo fica na fila do transplante de coração, consegue colocar o coração rapidamente, né? Só quem tem bala na agulha. Então a gente vira uma questão de casta. Segundo, ao meu ver, eu vejo isso como literalmente para. E eu vou pegar não no quesito religioso, mas o quesito sociológico. A nossa sociedade atual, né, a sociedade ocidental, ela é baseada na ideia de que nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. Independente se você acredita ou não, mas essa é a raiz do cristianismo judaico-cristão ocidental, certo? Tanto é que quando você tira esse elemento e você coloca esse elemento tipo de cyber tecnologia, você está literalmente vamos pensar assim, tirando a divindade da criação humana. Desumanizando. Porque na verdade, desumanizando, você cria um novo ser. Eu falo brincando que daqui a pouco o ser humano vai se tornar uma palavra proibida. Porque vai ter o ser humano e vai ter os superiores, o caramba 4. E outra coisa, você tinha falado, as empresas vão ser obrigadas a fazer o que os funcionários.
Aqui no Brasil, beleza, você faz isso para continuar ganhando 2 mil, 3 mil reais por mês? Nenhum robô vai querer fazer isso. Ah, mas agora você imagina que isso daí é assim, ou você se sujeita a isso ou não, porque aqui, ó, nos nossos estudos aqui, nas nossas montagens de roteiro, então isso que o Léo trouxe é importante porque isso acabaria criando uma nova forma de segregação. Por exemplo, classe cibernética versus classe biológica. Então você teria, por exemplo, nomes pejorativos para os naturais, que seriam pessoas biológicas, seriam, por exemplo, carnais. Nome pejorativo para os pós-humanos, nesse caso, né? Ou seria sintéticos, máquinas ou falsos, perdão. Nesse caso, por exemplo, teria os guetos biotecnológicos, cidades exclusivas para os elevados, os enhanced, né? E os bairros degradados para os não integrados, né? Que é essa conexão. E aí você teria, como vocês também dois trouxeram, revoltas biopolíticas. Olha só, um novo termo, um novo conceito. Então, grupos extremistas anti-tecnologia, que poderiam ser chamados de puristas, né? E guerrilhas no caso, de biohackers, que sequestrariam essas tecnológicas para redistribuí-las. Você vê, tudo com base no que até o Léo falou, assim, a história sendo sempre recontada, sempre com algo novo ser colocado. Você teria as mesmas situações que se teve, por exemplo, do apartheid mesmo lá na África, você teria isso, e as pessoas melhoradas. Eu acho que foi até o Danilo aqui em off que fez um comentário que isso lembra muito o filme Elysium, né? O filme Elysium mostra isso, né? O pessoal que mora em órbita da Terra, lá naquela estação, que são as pessoas melhoradas. Lógico, ali eles não tinham implantes, mas eles tinham equipamentos que tornavam-se, digamos assim, literalmente puros de corpo, né? Tinha aquela máquina que fazia aquele remelhoramento deles. E também, recentemente saiu aí na HBO, que agora é Max, que era a HBO Max, saiu para HBO, agora voltou a HBO Max. Eles têm esse problema de identidade, né? Eles não sabem o que eles são, eles acham que são uma coisa, mas é outra, mas isso aqui não tem nada a ver com a live. É assim, poxa, saiu um filme chamado Mickey 17, com o Robert Pattinson, Muito né? bom. Que era o vampiro que brilha no escuro e que depois virou Eu sou Batman, né? É o Batman. É o Batman. Ele é um vampiro que trabalha à noite usando máscara. E você vê que agora um tema bem rapidinho. Não faz muito sentido o cara ser um vampiro e ser o Batman, né? Ele poderia só botar uma capa, ele não precisava usar a roupa preta, né? Mas enfim, né? Não faz muito sentido isso. No, God! No, God, please, no! 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 Para falar desse filme do Robert Pattinson, eu gostei muito. Mas o Mickey 17, rapidamente, é o seguinte: o cara é um perdido na vida, um loser, que ele se inscreve num programa para colonização de outros planetas. E ele se coloca lá, como ele era um miserável, ele se coloca para ser um dispensável. Sem dar muitos spoilers, um dispensável era uma pessoa que estava lá para fazer todos os trabalhos que ninguém queria fazer, e com certeza ele iria morrer, e ele acaba morrendo. Só que cada vez que ele morre, ele é reimpresso, ou seja, tem uma impressora 3D que reimprime o cara, e eles fazem esse upload da mente dele, né? E assim, então assim, e cada versão dele é uma versão que traz um aspecto psicológico e característico emocional da própria pessoa, só que diferente, só que ele é sempre enaltecido. Então você vê, é uma forma aqui, que é um filme que está trazendo isso, só para a gente entender um pouco, que você vê, a tecnologia ela pode mudar o ser humano, e eu acho que esse enhancement, esse improvement que o ser humano vai ter, vai acabar tendo essas questões sociais e culturais muito fortes daqui a alguns anos, e do jeito que a tecnologia está indo, vocês acham que vai levar muito tempo para isso? Vocês acham que isso pode ser uma realidade, ou isso é só ilusão, ou pode acontecer? Porque ninguém imaginava tantos anos atrás que você teria um braço cibernético, por exemplo. Um amputado não teria um braço mecânico, uma perna mecânica? Cara, eu acho que você para pensar que ninguém há muito tempo atrás pensava em uma cirurgia de coração de peito aberto, um transplante de coração, né?
Então, Uma de correção, você uma correção de estrabismo, uma pessoa fazer uma cirurgia na coluna, você entendeu? botar um pino, fazer Exatamente. Exatamente. Você para para pensar a ciência, né, aí a gente pode o Léo pode falar até melhor, assim, a ciência em épocas medievais, que doenças que para nós são simples, como a própria gripe, elas poderiam ser curadas, né, de maneira simples, né. Então, eu acho que sim, a tendência é das coisas nos próximos anos, né, aí eu posso falar nos próximos 20, 30 anos ou até menos, dependendo da velocidade das coisas, né, elas serem elas serem atualizadas como nós atualizamos o nosso telefone celular, eh, como nós atualizamos o nosso telefone celular a cada dia que a nossa o nosso sistema pede, né. Então, eu acho que o meu ponto aí de conclusão é como isso vai afetar a nossa questão humana, né? Porque afinal de contas, por mais máquinas hoje em dia que nós possamos ser, porque nós estamos conectados 24/7 em uma grande rede mundial, essa chamada internet, eh, nós ainda assim temos o nosso lado humano, né? Nós ainda pensamos, nós ainda nos comunicamos, nós ainda amamos, odiamos, enfim, né? Tudo que nós sentimos como humanos, né? E eu espero e torço muito que isso não seja perdido, né? Ou que não seja criado de uma maneira artificial que faça com que essa existência que nós temos hoje em dia ela se torne figura de estudo, né, para as outras pessoas que eventualmente vão estudar essa parte aqui do século XXI, né, esse começo do século XXI. Então, eu acho que esse é o meu maior medo e esperança, né, que a gente consiga manter ainda esse lado esse traço de humanidade que, claro, vai se perdendo, né, mas que com a evolução do humano, né, ou desse novo humano, né, desse cyber-humano, nós consigamos manter ainda essa identidade de quem nós somos, né. Eu concordo com o que o Danilo falou, eu acho que eu até lembrei, só para terminar, a ideia do conceito daquele filme lá do Zack Snyder do Super-Homem, né, dos kryptonianos serem criados artificialmente e cada um ter a sua função, e o fato do Super-Homem ser também o Super-Homem porque ele foi o primeiro kryptoniano nascido de jeito natural, né? Então, essa ideia de você, vamos pensar assim, eu vou chamar de Borg, se tornar um Borg, tem um lado que, assim, eu acho meio temerário. Não sou contra os avanços tecnológicos para melhoria e qualidade de vida. Eu só acho que muitas vezes a gente pode acabar transformando, tirando a essência do que a gente tem. Quando você tira a essência de alguma coisa, aquilo ali fica oco, fica estranho, Sim. fica vazio. Então, talvez um humano deixe de ser humano, fique uma casca. De fato, Né? Então, quando você perde a de fato. essência, fica a dica. Essência, o famoso Essencetril, né? Mas aí, ó, pra gente finalizar, né? Pra gente finalizar, acho que seria legal aqui, até, por exemplo, nesse caso, no futuro, talvez a classificação, como a gente diz, como Homo sapiens, ela pode se tornar obsoleta, né? Então teríamos que criar uma nova nomenclatura. Por exemplo, Homo tecnológicos, aquele que se funde a tecnologia, Homo sintéticos, né, ou biologicamente modificados, Homo nexus, né, conectado permanentemente à rede neural, né, e até mesmo extrapolando, cara, com os dias atuais, muitos dos dilemas que nós vivemos hoje são sementes dessa transição. Por exemplo, dilema atual de hoje, temos a desigualdade digital, certo? No futuro, extrapolando, a gente pode ter a casta tecnológica superior. Outro dilema atual, a dependência das redes sociais. No futuro, a gente pode ter a integração neural contínua. Racismo estrutural hoje, pode-se ter tecnicismo estrutural contra os não melhorados, ansiedade social, desassociação de identidade de mentes compartilhadas. Olha isso no futuro, que doideira. E controle de dados pessoais, né, que se fala muito hoje. Então, teria a leitura e a manipulação dos pensamentos. Então, o que a gente trouxe nesse cãibra no cérebro, que esse realmente é para dar uma cãibra no cérebro, óbvio, se você tiver feito um upgrade, você não teria
cãibra no cérebro. Você teria acesso direto às informações. E se você quiser continuar tendo acessos direto às informações, se inscreva no canal, deixa o seu like, seja você também mais um incógnito ser, seja como este ser incógnito ser aqui, que ele é super desenvolvido porque ele tem melhorias em implantes, ou seja, como aqui, ó, o Danilo, que também ele busca melhorar tecnologicamente, desenvolvendo outras coisas, outras partes, né? Se o ser humano... Ei, pessoal, agora, se o ser humano já está criando o bebê reborn, cara, para ele virar um robô de uma vez e todo mundo ser de plástico, falta só um pouquinho. Então se inscreva no canal e seja você. Ele vai ser o bebê reborn. Ele vai ser o próprio bebê reborn. É isso aí. Bom demais, bom demais, bom demais. Valeu, pessoal. Até o próximo Cãibra no Valeu, Cérebro. guys. Mundo Incógnito. Fomos.